Você sabia que 58% das empreendedoras do Rio Grande do Norte são mulheres negras? Esse é o dado da pesquisa feita pelo Sebrae, que apresentou um mapeamento do empreendedorismo feminino no Brasil. Apesar do cenário de crescimento, essas mulheres ainda sofrem com a falta de incentivo e a desigualdade de renda. Sejam muito bem-vindos ao Da Ponte Pra Cá, onde muita coisa acontece, mas que nem sempre ganha espaço. Mas aqui a gente dá voz, vez e visão para o que acontece desse lado. Da Ponte Pra Cá você encontra um podcast que atravessa fronteiras invisíveis para contar novas histórias e trilhar novos caminhos. Eu sou Duda. E eu sou a Natália. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória de mulheres negras, né, no cenário do empreendedorismo de Natal. E para nos ajudar nessa conversa, a gente convidou Lua Pereira, que é idealizadora do Coletivo AIA, e ela é transista também. E seja muito bem-vinda, Lua. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E para começar a nossa conversa, eu primeiro queria saber um pouco da sua história como empreendedora. Você é transista, né, aqui em Natal há um bom tempo. E um pouquinho também sobre o Coletivo AIA. Basicamente, o empreendedorismo começou a partir de depois de um tempo que eu já era transista, que eu trabalhava num salão para outra pessoa. Eu não empreendia, eu meio que era colaboradora, né, desse salão. E eu comecei a trançar e tal, um pouco pela necessidade. Era uma coisa que eu gostava muito. Eu fazia isso já há um tempo, como a maioria das meninas negras na adolescência, ali na primeira fase adulta. Eu passei pela transição capilar, onde eu parava de alisar o cabelo, onde eu parei de alisar o cabelo. E aí eu comecei a fazer trança em mim mesma para passar por esse processo de forma mais amigável, né? De forma mais agradável. E aí eu comecei a trançar meu cabelo, e aí, um determinado momento da minha vida, eu fiquei desempregada, e essa menina desse salão me chamou para trabalhar com ela. E aí foi aí que eu desenvolvi outras técnicas e fui evoluindo como transista. E aí, depois de um tempo, né, trabalhando com ela, eu decidi sair de lá, meio que não cabia mais, eu queria mais, e comecei a empreender. E aí, tendo essa visão de como funcionava o sistema das transistas, como era o sistema de remuneração das transistas aqui nos salões de Natal, mesmo sendo salões de mulheres negras, eu, na minha perspectiva, pensava e idealizava algo que fosse mais igualitário, algo que fosse mais todas nós juntas, crescendo junto, sabe? E aí, foi daí, basicamente, de quando eu saí desse salão, que eu tive a ideia que eu meio que idealizei um espaço onde essas mulheres, onde outras mulheres, assim como eu, pudessem crescer juntas, de forma igual, sem uma ser funcionária da outra, sem ter uma hierarquia onde alguém fosse um dono e os outros estivessem ali para servir e ganhar menos. E aí, tendo essa visão, na minha perspectiva, eu acreditava que fazendo assim, o trabalho seria mais valorizado. E as colaboradoras desse espaço estariam ali crescendo de fato juntas e não ajudando uma pessoa a crescer mais e as outras sempre ficando ali naquela linha média de vida, sabe? Aí, basicamente, foi esse o pensamento inicial para começar o coletivo. Você poderia falar um pouquinho sobre como é constituído o coletivo, quem integra atualmente, o que as pessoas fazem? Sim, claro. Basicamente, a gente começou como um salão somente de transistas. E hoje a gente, atuando, digamos que tenhamos 3 colaboradoras nesse salão. Eu como transista e dreadmaker. E aí entrou Milena, a Dalgisa Milena, da Baobab Braids, que também só trançava, mas aí ela está aprendendo a ser dreadmaker também. E entrou mais uma transista que é macrameira também. Ela faz artesanatos, ela é artesã. E aí ela faz bastante coisa. E aí a gente tem planos de
outras mulheres colaborarem. E, basicamente, a gente tem uma auxiliar administrativa que ajuda a gente nessa parte do financeiro. E aí, umas 4 pessoas, por enquanto, 4 colaboradores. Falando um pouco do seu início, você se viu no papel de empreendedora por necessidade ou por escolha? Eu acho que é mais necessidade, sabe? A gente escolhe porque a gente chega um momento ali, eu acho que na vida de toda... Principalmente nesse meio de estética, seja você transista, cabeleireira, nail designer, chega um momento que a gente pensa assim... E aí, eu vou arrumar um CLT ou eu vou realmente tentar viver disso? E aí, a gente percebe que a escala do CLT, né, é bem massiva. A rotina e a remuneração é muito baixa. E é aquele incentivo onde você faz uma coisa que você não gosta para ganhar pouco e trabalhar muito. E aí... a gente lida com esse dilema e, na maioria das vezes, pela minha experiência nesse meio, a gente escolhe tentar empreender. E aí, meio que é um pouco dos dois, mas eu acredito que seja mais por necessidade, tendo em vista todo o contexto da valorização da profissão e tudo mais. Você falou um pouco sobre o início e que você trançava o seu próprio cabelo e isso fez parte do começo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a conexão com o trabalho que você tem hoje em dia. Rapaz, eu amo muito o que eu faço. Muito, muito. É o que me motiva, assim, a continuar. Porque empreender, principalmente quando você não foi ensinada a isso, quando os meios de educação básicos não lhe ensinam a isso, não lhe preparam para isso. Eu também vejo que há pouca divulgação de cursos. Sempre quando saem cursos gratuitos, essa informação nunca chega na nossa bolha, sabe? É muito difícil chegar. E aí... a gente continua porque a gente ama mesmo, sabe? Porque a gente gosta, porque é muito importante, assim, pelo menos para mim, como transista e como mulher negra, é muito importante poder trabalhar essa cultura, trabalhar essa arte, disseminar essa arte. Dentro da minha experiência como transista, isso faz muito, muito bem para as mulheres, não só para as mulheres, mas para as pessoas negras. E é um trabalho diário assim de empatia e de conexão, não só da cultura com quem está fazendo, mas com em quem a gente está fazendo. Então, eu realmente me conecto, sou completamente conectada a isso. Até porque é um lance ancestral mesmo, né? Tipo, esse lance de empreender. As mulheres negras dizem, né? Os estudos dizem que elas foram as primeiras empreendedoras do Brasil, assim. Naquele ramo de quitandeza e tal, vendendo bolos para conseguir fazendo a carta de tudo. alforria. E também o lance de ser transista, né? Que tem toda a história e tal também. E você falou um pouco do seu início, né? Que como foi e tal. E eu gostaria de saber se existe algo que você gostaria que tivessem te dito quando você estava lá há vários anos atrás. Ou que você falaria para alguém que está assim no começo do ramo, basicamente. Eu acho que é as duas coisas, né? Eu acho que é uma resposta só para essas duas ocasiões. Porque o que eu queria que tivessem me dito anos atrás, no começo, é o que eu falo hoje para novas transistas, novas empreendedoras e tudo mais. Basicamente, cuide da saúde, porque é uma profissão ancestral, é muito cultural, é muito ancestral, é muito da nossa vivência, mas é uma arte que
suga muito as nossas energias, não só de uma forma física, em termos de você passar 10, 12, 15 horas trançando a cabeça de alguém, e isso cansa muito, isso desgasta muito as articulações, isso cansa o corpo, mas também é muito energético. Você tá ali pegando na cabeça de alguém, é uma troca de energia muito grande, as pessoas sentam na sua cadeira e elas se abrem para você, e você tá ali para receber e acolher. Então, eu diria, cuide da sua saúde física e mental e aprenda a separar a sua vida pessoal financeira e a sua vida profissional financeira. Porque é muito difícil separar e é um divisor de águas assim, em termos de organização, para você conseguir investir mais no seu trabalho, para você não se apertar com suas contas, suas coisas pessoais, porque todo mundo tem aluguel para pagar, conta de água, conta de luz. Muitas das meninas que empreendem têm filhos, então é muito mais difícil. Então, basicamente, eu diria, cuide da sua saúde acima de qualquer coisa e comece a estudar bastante sobre financeiro, sobre educação financeira e sobre como você conseguiria separar a sua vida financeira pessoal e a sua vida financeira profissional, porque isso ajuda muito no desenvolver tanto do seu trabalho quanto da sua organização pessoal. Voltando um pouquinho pro coletivo, eu queria saber o que muda quando mulheres empreendedoras, mulheres negras, se unem aí e fazem um coletivo acontecer, sabe? Tipo, qual a diferença que isso faz para vocês, a importância que tem? Rapaz, eu acho que é como se fosse uma família, sabe? Nem sempre a gente tem a oportunidade, principalmente mulheres negras periféricas, não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter uma constituição de família formada, aquela família feliz, aquela coisa de ter uma pessoa para prover, outra pessoa para lhe ajudar, para criar ali aquele ambiente familiar. Então, a maioria das meninas, das mulheres periféricas negras, elas não têm nem uma base familiar. Quando tem, é disfuncional. Então, eu acho que quando a gente se une para fazer um coletivo, a gente confia nessas mulheres. E aí você se sente seguro num ambiente onde você confia, é confiada, você meio que compartilha a sua vida com aquelas mulheres. E basicamente é como se fosse uma família. Você recebe esse acolhimento e você pega e o seu fardo, na verdade, ele fica mais leve, sabe? É muito bom, assim, principalmente estou falando da minha perspectiva. É muito bom você estar no meio de pessoas que sabem e compartilham da sua dor e vão entender o que você está falando. Quando você fala de preconceito, de racismo que você já viveu, quando você fala de falta de valorização no seu trabalho, quando você fala de dificuldades financeiras em casa, quando você fala de dificuldades relacionamentais mesmo, quando você fala naquele ambiente e aquelas pessoas lhe acolhem e entendem o que você está passando. Então, eu acho que é muito essa parada da cumplicidade e a gente se ajuda muito em tudo. Tudo que a gente puder, uma ajudar a outra com conhecimento básico que a gente tem, a gente vai lá e faz. Para finalizar, tipo, se você pudesse falar um pouquinho dos passos futuros que você imagina você e as meninas imaginam pro coletivo em si. A ideia mesmo, eu acho que a ideia é ampliar mesmo, sabe? É conseguir trazer mais pessoas para essa família, poder ajudar mais pessoas. A gente pretende ir para um espaço maior, onde a gente consiga se adequar melhor às novas colaboradoras que vão vir e, consequentemente, a gente conseguir ajudar mais pessoas, sabe? Mais para fora, e mais para fora do espaço
do coletivo e mais para fora desse espaço físico que é o coletivo, né? A gente consegue ajudar aquela pessoa ali que vem, que tem os seus dilemas, que quer conversar, que quer ter uma ajuda ali para empreender, para tudo mais, mas a ideia é ajudar fora, é conseguir fazer valores sociais para outras pessoas, é conseguir fazer eventos sociais, é conseguir em determinados momentos falar sobre, em determinados momentos, digamos que fazer palestra, fazer eventos onde a gente consiga disseminar esse pensamento de comunidade para mais pessoas. Então, acho que meio que a nossa pretensão futura é ampliar tudo isso, que é uma família pequena até então, e ampliar e tornar isso maior e alcançar mais pessoas. Perfeito. Você tem mais alguma pergunta? Não. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente. Foi muito gostoso bater esse papo com você. Realmente existe um outro lado da ponte que a gente não conhece, que as pessoas precisam conhecer, precisam ter mais empatia com esse tipo de trabalho. E aí eu queria agradecer a sua disponibilidade, agradecer por você compartilhar tudo que você compartilhou com a gente hoje. E na mudança pro novo espaço, eu estarei lá, né? Fazendo a mudança, com certeza. Lógico, né? E obrigada para quem acompanhou a gente até aqui e compartilhe esse vídeo com alguém que você goste de compartilhar essas ideias.